Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui com essa nossa sessão de perguntas e respostas. E tá bem legal, tá bem bacana. Essa pergunta que chega agora aqui, na verdade, essa não foi uma pergunta, né, mulher? Isso aí foi o quê? Foi, sim. Acho que foi um comentário dentro de Ela falou, um. gostaria muito de ver algo sobre Uhum. isso. Ela quer que a gente fale o seguinte, Hum, está escrito. Poderia fazer um vídeo falando sobre brigas que surgem por causa dos filhos? uhum, Tipo, diferentes opiniões sobre criação em relação à educação. Gostaria muito de ver algo sobre isso. uhum. Brigas sobre a criação. Como criar os filhos? Desacordos, né? Desencontros por conta da educação dos filhos. Uhum. Olha, primeiro, essa coisa de briga, a gente é contra essa coisa de estar brigando, sabe? O ideal é a gente conversar antes que a coisa tome proporções de uma briga, né? E uma briga pode ser uma coisa muito desgastante, sabe? Quando uma pessoa briga, em geral ela perde um pouco o norte, acaba dizendo coisas das quais pode se arrepender no futuro, tomando decisões às vezes complicadas, né? O ideal é que o casal ele aprenda a gerenciar as próprias emoções, a fim de que evitem situações difíceis, situações que possam se tornar mais difíceis de se Esse, contornar, né? esse casal, ele está brigando em relação à criação de filhos. É só em relação à criação de filhos que eles estão se desencontrando Será, né? ou eles se desencontram noutras áreas também? E aí os filhos, assim, é mais uma situação. Eles não têm acordo em outras situações, né? Uhum. E agora com os filhos também não tem. Um quer que seja de uma forma e o outro quer que seja de outra. É, Isso é um problema sério demais, porque a molecada está vendo isso, né? o Eu tô menino está falando a crescendo. molecada porque pode ter crianças que já sabem, olha os pais e já sabe Percebe que que eles estão, estão. E ali ele é bem esperto e as crianças, entra, né? ele Uhum. entra. Então já é um adolescente, né? Que está naquela fase É meio rebelde, rebelde e tal. Já era para os pais estarem em acordo em relação a essa a criação, né? Dos certamente. meninos. Desde É, quando inventam de ter filhos, né? desde sempre. Desde sempre. O casal, gente, eles precisam aprender a entrar em acordo, né? E aí não é só sobre a criação de filhos, é entrar em acordo, construir acordos, né? Quando a gente se casa, né, o óbvio precisa ser dito. Quando a pessoa entra num relacionamento, quando ela passa a dividir, compartilhar a vida com a outra pessoa, ela não está mais só, né? Não sou mais eu só. Não sou, não é mais só o G. Há muitos anos não é mais só o G. Há muitos anos não é mais só a Dalvani, né? Então, quando o G quer alguma coisa, gostaria de ter uma determinada experiência, o G precisa levar em conta o que a Dalvani pensa. Precisa. Quando a Dalvani quer alguma coisa, quer ir passar em algum lugar, quer resolver alguma coisa, ou comprar alguma coisa, né, que seja, tem uma soma um pouco maior de recurso financeiro, a Dalvani precisa entender que tem uma outra pessoa na relação, que ela vai precisar conversar a respeito disso. E é assim que a gente consegue viver a nossa vida, entrando em acordo com tudo. E não é só com relação à criação de filhos. Acordo é uma coisa muito importante no relacionamento. Aliás, quero fazer um breve parênteses aqui. Você precisa conhecer o nosso processo de mentoria. Se você está tendo dificuldade de construir acordos aí no seu relacionamento, você precisa conhecer o nosso processo de mentoria. Você vai encontrar algum botão por aqui em algum lugar no nosso vídeo aqui para poder conhecer melhor o nosso processo de mentoria, colocando o seu relacionamento no rumo certo. Tá? É muito importante aprender a construir pontes, construir acordos entre vocês, né? E nesse caso aqui, especialmente com relação à criação Assim, dos filhos. as coisas elas ficam mais naturais, mas para que elas fiquem naturais, aconteçam naturalmente, tem que começar de algum ponto, né? E o melhor Forçar ponto um pouquinho às vezes, né? o melhor ponto é lá no início, Uhum. né? É lá no início, quando começa uma vida, né? Já começa a construir acordos, por quê? Porque vão ter que entrar em acordo a vida inteira A e vida quando os toda. filhos vêm, também. Com relação agora à criação dos Criação filhos, dos filhos, que é o que a gente está vendo. onde o menino vai estudar, em qual escola
em qual escola essa criança vai estudar, vocês precisam conversar antes sobre isso para chegar na hora, não, eu pensei em colocar em tal escola, não, mas eu sempre pensei em colocar em outra escola. Ué, E a mas a gente não criança ali conversou sobre isso. assistindo essa. Não, quando é criança, ele vai onde leva, né? Mas Uhum. depois já fica muito mais Vai complicado. ficando mais difícil. E assim, a tendência é que as brigas vão intensificando, né? Ficando Certamente. mais. Então, assim, difícil. ó, o que que acontece, gente? De maneira muito prática, vocês precisam conversar. Vocês, que eu digo, a senhora, seu marido, o senhor e a sua Preferência esposa, longe desses meninos, né? Dessas crianças ou de adolescentes. preferência num ambiente Bem reservado. longe. É. Vocês precisam chegar já prontos, os dois Uhum. fechado. Pronto, Fechado. É. Já sabemos o que vai acontecer na Ou, nossa conversa. como a com Dovani as colocou, crianças. onde vai estudar? Onde a gente gostaria que o nosso menino estudasse? E chegar num acordo. Ah, eu gostaria da escola tal. Ah, não, mas eu preferia que fosse na escola tal. Tá? Poderia ser uma escola de princípios cristãos. Ah, não, acho que isso não é importante. Conversem em separado. Né? Conversem em separado. E, assim, quando isso acontece, desde que o menino é criança, pequeno, bem pequeno, que ele não decide coisa alguma, é muito fácil chegar na adolescência e aí pronto, você decide. Uhum. Porque se não chegar na adolescência, o que vai acontecer? Quem vai começar a decidir é ele. Não, ele vai decidir. querer E outra, decidir. fazendo a cabeça de um dos dois. Nesse Exatamente. caso. Porque como vocês não têm acordo, o adolescente vai chegar na mãe, Começa a separar se o for o pai caso, né? da mãe. Se for o caso, vai chegar na mãe, vai ter toda aquela conversa, A lábia convencimento. adolescente. A lábia adolescente, eu sei que você sabe o que eu tô falando. Toda aquela argumentação e tudo mais. Aí a mãe se convenceu. E aí já decidiu. Aí o pai tá lá totalmente fora da situação. Quando traz, já traz o negócio pronto para ele, só que ninguém levou em conta o que ele pensava a respeito daquilo ali, né? De repente ele tá de acordo. Ou então, mas de repente não. então o adolescente vai no pai, né? Vai no pai. E a gente sabe de famílias que funcionam nada, né? De vez em quando tá com os encrencas horrorosas. Empurrando as coisas, É né? assim, que o filho cola no pai. Ou o filho cola na mãe, a filha cola no pai, ou vice-versa. A família está dividida, né? Dividida. E aí fica assim, a mãe atende o filho e o pai atende a filha. Péssimo exemplo. Péssimo. Péssimo exemplo. Como é que vocês vão resolver isso aí? Serão adultos. Que tipo de adulto que esses meninos serão? Que tipo de casamentos eles terão? Que tipo de exemplo de marido o senhor está oferecendo para os seus filhos aí, para sua filha, para o seu filho? Que tipo de exemplo de mãe, de esposa a senhora está oferecendo para sua filha? Percebe que nós temos outras responsabilidades nesse processo de criação de filhos? Para além de resolver em que escola eles vão estudar, por exemplo, que tipo de educação eles terão, nós temos que pensar nos adultos que eles serão, né? No marido que ele será, na esposa que ela será. Né? Quem que vocês estão formando? Né? Que tipo de exemplo vocês estão dando? Então, minha gente, é preciso realmente procurar se afastar, vocês dois, marido e esposa, conversarem, entrarem em um consenso, decidirem, tomarem uma decisão e trazer para a sua criança. Porque aqui nós não estamos falando de filhos adultos. Né? Não. A gente de tá criança, de gente. Filhos que dependem de vocês. Criança, adolescente, quem está quem tá aí na sua vida. Na sua vida. Agora, se você tem um filho adulto dentro da sua casa, muda tudo. A realidade é outra. Se você tem um filho adulto casado, olha, aí é que muda de verdade. Se você fez direitinho, você não vai ter dor de cabeça, não vai se preocupar, não. O que nós estamos dizendo aqui, que já que está na sua decisão, como pai, como mãe, decidir qual é a educação que seu filho vai ter, qual escola que ele vai estudar, os horários que ele vai comer, o horário que ele vai dormir, quem determina tudo isso são os pais. Então, conversem, papai e mamãe. Antes e separados. Né? Conversem e tragam já resolvido para o filho. Não arrumem confusão na frente do seu filho. É muito difícil você ficar ouvindo o seu filho e acabar dando razão para ele, porque para os argumentos que são muito fortes e bonitos, e aí você ficar contra o seu marido ou contra a sua esposa, porque o menino ali fez a tua cabeça. Isso é uma coisa terrível. Terrível. Jamais confronte o teu parceiro, a tua parceira, na frente do seu filho. Jamais faça isso. Não deixa de maneira nenhuma que o teu filho perceba ou ache ou sinta
que vocês dois estão divididos. Não deixe. Resolvam aquilo que vocês precisam resolver, resolvam em separado. Tragam para o seu filho, especialmente o filho adolescente, na pré-adolescência, traga já para ele vocês tendo uma coisa resolvida. Se o seu filho trouxer uma coisa nova ali na conversa e isso lhe parecer razoável, diga o seguinte, olha, vou conversar, nós vamos conversar sobre isso, eu e seu pai vamos conversar sobre isso em separado, vamos tomar uma decisão e depois a gente traz para você. Não discuta na frente. Ah, amor, mas olha, isso é tão razoável. Não insira o seu filho no processo de decisão. Sua criança, o seu adolescente, seu pré-adolescente. Não insira. Escute e converse com o seu parceiro, com a sua parceira em separado, resolve e traga pronto. Nós estamos aqui partindo do princípio que esses filhos são filhos do casal, né, Gê? São filhos do casal. Porque tem muitos casamentos, assim, que filhos e enteados convivem na mesma casa, né? E aí é uma situação mais... É um pouco mais complexa. Mais complexa, mas precisa ter uma as conversas, habilidade assim, muito grande. As conversas são muito mais delicadas, né? De um e filhos do outro. A gente está conversando aqui como se esses filhos fossem de vocês. Casal, né? Digamos que seja um caso, por exemplo, essa criança, às vezes o pai é de um outro relacionamento. E, eventualmente, vocês vão precisar ouvir a opinião desse pai. É lógico que sim. Eventualmente, é esse pai, por exemplo, que vai pagar o colégio do menino. Trazer essa terceira pessoa para o acordo, né? Trazer para o acordo. Eventualmente, é esse pai que vai bancar financeiramente a escola. Nós estamos falando de uma situação mesmo, né? Falamos aqui o tempo todo, de uma situação que esses filhos são desse casal. Sim. Porque quando é enteado e tal, aí já é uma outra situação. Envolve um terceiro. Envolve a mãe dessa criança que às vezes está num outro relacionamento já, ou o pai da criança, né, o pai biológico, a mãe biológica que está no outro relacionamento, mas que não é pelo fato de estar em outro relacionamento que vai ficar de fora desse processo de decisão. Porque esse pai e essa mãe, eles muitas vezes são pais, embora separados, né, são pais que são participativos na vida do filho. Estão presentes, vão na reunião de pais e mestres, eles são pais presentes. Bem mais é uma outra situação, mas que, assim, enseja a mesma ideia, conversar. Só que, eventualmente, essa conversa não será a dois, né? A senhora e seu marido, que são os pais biológicos, mas talvez seja 4, né? Talvez seja a senhora e seu marido, mais o pai, mais o outro, enfim, é mais gente que envolve esse processo. Dá um pouco mais trabalho de resolver, mas é fundamental conversar. Fundamental. Tá bom? É isso. Bem, daqui a pouco a gente volta aí com mais respostas para você.